Olá a todos, vamos para mais uma aula de tópicos especiais em economia monetária. O tema de hoje dá continuidade ao tema anterior, da crise do subprime. Na verdade, ele entra nele de volta, pega de novo um pouco da questão ali da crise do subprime, porque alguns gráficos, alguns dados que a gente vai analisar, principalmente para os Estados Unidos, é justamente no período da crise de 2008, então a gente vai voltar nesse tema na aula de hoje também. Então, antes de falar o que é a política monetária convencional, vamos só relembrar, embora não seja tão necessário, mas vamos relembrar o que é a política monetária convencional. Né? Ela se baseia no controle de alguma taxa de juros de curto prazo, que em geral é a taxa do mercado interbancário. Então, é a nossa taxa Selic aqui no Brasil, é a Federal Funds Rate lá para os Estados Unidos, no Fed, é geralmente a taxa de juros que os bancos emprestam um para o outro, né? Reservas um para o outro ao final do dia, a taxa do overnight. Para alguns países, e daí é uma peculiaridade de um ou outro sistema financeiro, o que eles consideram como taxa básica de juros não é essa taxa do interbancário. Às vezes é a taxa de redesconto do Banco Central e às vezes é a taxa de remuneração das reservas, para países que, obviamente, têm remuneração de reservas. Mas são casos específicos. O Japão é um que a taxa básica de juros deles, se não me engano, é a taxa de redesconto. Então lá não se usa a taxa do interbancário como conceito de taxa básica de juros, tá? Mas de qualquer maneira, o que se tem para a política monetária convencional seria o controle de alguma taxa de juros de curto prazo, né? Considerada no país em questão, no país que você estiver analisando, como sendo a taxa básica de juros. Para a maioria dos países é a taxa do mercado interbancário. Em tempos normais, entre aspas, e já estamos há mais de uma década em tempos anormais, à exceção de um período para os Estados Unidos, mais especificamente, que voltou à condição normal, mas já voltou a ser anormal de novo, os bancos centrais eles não costumam interferir em taxas de juros de longo prazo. Então, por exemplo, uma taxa de juros de títulos públicos que vencem daqui a 10 anos, ou dependendo até a questão de títulos privados, que é algo que até a crise de 2008, no pós-crise de 2008, bancos centrais não operavam com títulos privados, eles operavam com títulos públicos. Embora antigamente, lá no século XIX, comecinho do século XX, os bancos centrais operassem com títulos privados no que se chamava à época e hoje ainda permanece o nome, né? Que é as operações de redesconto. Você compra um título privado, você não, o Banco Central compra um título privado, por exemplo, ele vale, o valor de face dele é R$ 1.000, $1.000, e daí o Banco Central não comprava por esse valor, ele comprava por um valor abaixo, ele aplicava um desconto. Então, a nota, o título, ele era descontado, por isso ficou o nome redesconto. Hoje em dia, na prática, o que o Banco Central faz não é exatamente isso. Né? Então, a política de redesconto pegou o nome, mas hoje é um empréstimo que o Banco Central faz. Daí o banco que pega o dinheiro emprestado tem que deixar algo em garantia, mas não é uma venda desse título. Mas isso a gente já viu e é um outro assunto. Então, isso é para quando a política monetária ela está em tempos normais, quando ela é convencional. Desde a crise de 2008, muitos bancos centrais eles colocaram suas taxas básicas de juros praticamente em 0%. A gente vai ver, e eu acabei de adiantar, os Estados Unidos depois teve um período em que ele saiu dessa fase anormal ou não convencional, mas com a crise do Covid ele já voltou para esse período anormal novamente. O que acontece quando a taxa básica de juros ela fica em 0% ou muito próxima de 0%, talvez até em terreno negativo? Se o Banco Central imaginar que a política monetária tem que atuar no sentido de expandir a economia ainda mais, de ajudar a economia a sair de uma crise, como que vai fazer uma política monetária expansionista se a gente permanecer pensando em política monetária como sendo apenas o uso das taxas básicas de juros, das taxas de curto prazo? Se ela já chegou em zero, se você já empurrou ela a algum terreno negativo, o quão longe no terreno negativo você vai entrar com essa taxa básica de juros para poder estimular a economia? Então, na prática, a política monetária não convencional é expandir o conceito de política monetária para além da manipulação de taxas de juros de curto prazo. E daí pode ser a taxa de desconto, a taxa de remuneração das reservas e a taxa do mercado interbancário. E além dessas taxas
e pensar em outras, pensar em taxas com prazos mais longos, tentar afetar, por exemplo, a taxa de juros para daqui a um ano. Então, se a gente pensasse aqui no caso do Brasil, títulos públicos que vencem daqui a um ano, contratos futuros de DI para daqui a um ano, ou 5 anos, ou 10 anos, ou quantos anos a gente conseguir imaginar, ou que o Banco Central queira mexer. Então, essa é uma forma de colocar a política monetária para além daquelas ocupações mais comuns dela. Então, além de afetar, faltou o negrito aqui, né? Além de afetar taxas de juros de longo prazo, um outro objetivo da política monetária não convencional é afetar preço de ativos financeiros. Porque, como a gente já falou ali na crise de 2008, né? Teve toda a questão do money market congelar, porque não se acreditava mais em nenhuma instituição, você não sabia se o commercial paper de uma empresa poderia ser comprado, se ele valia de fato AAA ou não, porque as agências de rating tinham errado muito. Você não sabe se o certificado de depósito de um banco é bom, porque você não sabe qual a exposição desse banco aos empréstimos de subprime, aos derivativos que estão sofrendo calote e tudo mais. Então, há um congelamento no mercado financeiro e o preço dos ativos financeiros cai. Uma das preocupações dos bancos centrais foi fazer com que esses preços de ativos financeiros não caíssem, ou pelo menos descongelar mercados, né, submercados dentro do money market. Mercados que estavam congelados porque a desconfiança era tamanha que não havia ordens. Você poderia até tentar vender um ativo, mas você colocava a ordem a mercado e não havia uma ordem de compra para dar um match ali com a sua ordem de venda. Então o Banco Central atuou demandando certos ativos financeiros para fazer com que o money market voltasse a funcionar, para fazer com que a roda voltasse a girar. Além disso, também é uma tentativa, né, política monetária não convencional. Pode ser também uma tentativa de alterar a maturidade, que seria o prazo de vencimento de ativos. Então, você, como daí de novo, né, remetendo de novo a aula do subprime, voltando a ela outra vez, bom, a gente viu a dinâmica, teve o desenho bonitinho lá, da dinâmica dos investidores que eles aplicavam, que eles tomavam recursos no money market a curto prazo e aplicavam, muitas vezes a prazo curto também, mas algumas vezes num prazo um pouco maior do que os seus passivos. Então, eles tinham passivos com prazo mais curto do que os ativos. Então, um dos objetivos da política monetária não convencional também é atuar nesse sentido, de fazer com que os passivos fiquem, pelo menos, com a mesma maturidade que os ativos, que eles vençam ao mesmo momento em que os ativos deem o seu retorno. E, além disso, tem as questões de percepções de risco, que aqui envolve políticas, não exatamente uma política monetária, o Banco Central fazendo algo em algum mercado, mas envolve mais discursos, política de liberar mais dados, divulgar mais dados. E aqui vem uma coisa, não me lembro se eu já mencionei ou não, que é o chamado Forward Guidance, que é a guia para o futuro, que é o Banco Central avisando com antecedência para os agentes do mercado o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, quanto que ele vai comprar, demandar ou vender de um determinado ativo. Então, tudo isso para os agentes já irem formando suas expectativas e diminuir a percepção de risco. Tudo isso, essas questões entram no bojo aí do que é chamado de políticas monetárias não convencionais, porque elas vão para além do que é o simples, né? Você fazer um redesconto, você intervir com operações de mercado aberto para afetar a taxa do mercado interbancário, você remunerar ou não e mexer nessa taxa se existir na remuneração das reservas, aí para além desses instrumentos básicos e atacar outros frontes. O Japão ele é pioneiro nessas políticas porque ele teve uma crise financeira no final dos anos 90, início dos anos 2000, e lá o Japão ele já tem taxas básicas de juros muito baixas, houve essa mudança de a taxa básica sair, deixar de ser do interbancário e ser a taxa do redesconto. O sistema financeiro ficou tão quebrado que ele ficou extremamente dependente do Banco Central deles. Então o Japão já vive esse período de políticas não convencionais há muito mais tempo do que o resto de outras economias. As demais economias do mundo, elas entram nessa fase a partir da crise do subprime. E daí não se assustem com a sigla, tá? Em português fica PMNC mesmo, é política monetária não convencional, não é outra coisa. Então o Fed, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, entre outros, também adotaram essas políticas. A gente vai ver em detalhes, então, o básico,
O que eu vou entrar em mais detalhes são as políticas do Fed, daí a ligação aqui é com a aula do subprime. Então, isso aqui só para mostrar de onde eu tirei algumas dessas ideias, né, e ter um detalhamento um pouco maior. Ele vem de um relatório do Cláudio Borio e desse rapaz aqui, o Zabai, que eu esqueci o primeiro nome dele. São dois funcionários do BIS, e o Cláudio Borio, eu sugiro quem gosta desses temas mais ligados a finanças a nível internacional, ou comparação de como a política monetária é feita em vários países, seguir o Cláudio Borio, nem sei se ele tem Twitter ou não, mas ficar de olho nas publicações dele. Geralmente sai pelo BIS, porque ele é economista-chefe do BIS. Ele tem publicações excelentes. Então aqui é só mais uma exemplificação, né? Um quadrinho mostrando os tipos de políticas e uma descrição e alguns exemplos, né? Então o Forward Guidance, que eu avisei, né? Uma comunicação sobre a trajetória futura da taxa de juros, taxas de juros negativas, ou seja, você colocar sua taxa básica de juros em um nível negativo, na esperança de que os agentes deixem de ter uma preferência pela liquidez, se a gente quiser chamar assim, e tentem dar vazão, então, aos seus recursos, de modo que para os bancos eles não queiram manter tantas reservas bancárias, porque elas estão rendendo de modo negativo, ou seja, há um custo em manter as reservas bancárias. Então, colocar a taxa básica de juros em terreno negativo é tentar forçar os bancos a não querer ter tanto do seu ativo no formato reservas bancárias. É tentar forçar eles a aplicar o seu ativo em outros tipos de ativo. Então, demandar mais títulos financeiros, o que, aumentando a demanda deles, então, poderia reaquecer os mercados, como eu falei, que ficaram congelados na crise de 2008, né? Voltar a subir preço de ativos financeiros, talvez emprestar mais recursos e também ajudar na recuperação econômica. Então essa é uma das ideias por trás aí das taxas de juros negativas. A questão é que não dá para baixar, não dá para entrar muito no território negativo, né? Daí até onde dá para ir tem muita discussão. Há um tempo atrás se imaginava que nem se poderia colocar taxas básicas de juros em terreno negativo sem quebrar o sistema financeiro. Hoje já se viu que dá para colocar essas taxas em terreno negativo e o sistema financeiro não quebra. Mas tem toda a discussão de até onde, o quão negativo dá para ir. Dá para ficar só no 0,5% negativo? Dá para ir até 1,5% negativo? A partir de qual ponto você tem um ativo que ao invés de render, te dá um custo? Quando que isso vira a chave, daí o banco ele vai à falência. Ele já tem o passivo que custa. E se o ativo não rende, ele também tem um custo? Bom, você só tem custo, né? No passivo e no ativo. Então até onde dá para levar essas taxas de juros para o terreno negativo? Os bancos centrais têm muito receio, né, de entrar no terreno negativo, porque é um terreno pouco explorado, né? Apesar de a gente já estar há anos nele, mas há muito receio de reduzir demais as taxas de juros. E além disso, outras políticas como tentar afetar taxa de câmbio, tentar influenciar o mercado de crédito, entre outros. Então vamos ver em detalhes as políticas do Fed ao longo da crise de 2008. Aqui é só um apanhado de nomes, eu nem vou parar muito aqui. E cada um desses programas eu vou mostrar um gráfico para cada um deles. Eu tirei isso desse artigo aqui, que é do Saraiva, Paula e Modenese. Eles são todos da UFRJ. Eu não me lembro agora se é um artigo ou se é um working paper. Eu acho que é um working paper. Não me recordo ao certo. Eles têm dois. Eles têm um working paper e um artigo. Agora eu não sei de qual que saiu esses gráficos. Porque um documento é maior que o outro. Então vamos ver então essas políticas em mais detalhes. A primeira política não convencional, digamos assim, do Fed, e daí aqui a gente pode ver no gráfico horizontal, né, na parte do tempo, que ela foi implementada justamente na crise e no imediato pós-crise. O que a gente tem aqui? Esse programa, é o TDWP, ele é uma mudança na política de redesconto. Se a gente vê aqui a taxa de juros, que é essa linha cinza, ela está medida aqui no eixo da direita. A taxa de redesconto do Fed, ela historicamente, basicamente desde a constituição do Fed, ela é uma taxa considerada punitiva. O Fed não quer que os bancos peguem redesconto com ele, ele quer que os bancos usem o mercado interbancário. Mas, em últimos casos, eles podem pegar dinheiro emprestado do Fed, mas o Fed não gosta de fazer isso. Então, essa taxa era relativamente alta. Ela estava aqui no imediato pós-crise em 6%, quando a taxa básica estava bem abaixo disso. Então, quando a crise vem chegando, eles vão reduzindo
essa taxa de juros, ela fica abaixo de 1% por um longo período. Além disso, como eu falei no início, o redesconto, hoje, para você pegar emprestado de dinheiro do Banco Central, você tem que ter um ativo de garantia. E não é qualquer ativo de garantia, não é qualquer colateral que o Banco Central aceita. Então o Fed ele era bem estrito, ele só aceitava alguns títulos públicos do governo federal. Além de baixar a taxa de juros do redesconto, torná-lo mais barato, ele passou a aceitar uma gama maior de títulos para facilitar, então, os bancos a terem colaterais suficientes para pegarem o dinheiro emprestado. E aqui, essa parte escura são os bilhões de dólares que, de fato, foram emprestados, né, que os bancos pegaram emprestado. Então, no auge da crise de 2008, passou de 100 bilhões de dólares o empréstimo, ao longo do tempo foi caindo. No começo de 2010, essa política ela já deixou de ter efeito, o redesconto estava lá, com sua taxa bem baixa, mas os bancos deixaram de pegar recursos nesse programa, porque o pior da crise já havia passado. Um outro programa bem parecido com o anterior, só que ele tem prazos maiores, porque o redesconto nos Estados Unidos ele é para um prazo muito curto. Ele é um empréstimo para poucos dias, é basicamente um overnight mesmo. Aqui foi uma outra linha de crédito que não existia, que o Fed criou, que é o TAF, que tem uma taxa de juros ainda mais baixa do que o redesconto e com prazo um pouco maior. Não chega a ser um empréstimo de longo prazo, mas é bem maior do que o empréstimo overnight. E esse programa ele foi inaugurado em 2007, foi até 2010 quando ele foi encerrado. E aqui sim veio um volume expressivo, né? Passou de 400, foi quase 500 bilhões de dólares que os bancos tomaram emprestado. Aqui um outro programa de política não convencional adotado na crise, ele é um programa que o Fed fez não com o seu sistema financeiro doméstico, mas com bancos centrais de outros países. Ele emitiu dólares e passou para esses bancos centrais, para que esses bancos centrais atendessem às demandas por dólar nos seus mercados domésticos, de modo que não houvesse uma pressão, uma demanda maior por dólares nos Estados Unidos. Então, o Fed abasteceu os mercados offshore com dólares para evitar mais pressões no sistema financeiro doméstico, né, dos Estados Unidos. Daqui um outro também com volume expressivo, e esse é bem mais não convencional do que as demais políticas, porque é uma compra de commercial papers. É o próprio Fed comprando commercial paper, ou seja, título privado. Isso era algo que o Fed nunca havia feito, e ele começou então a comprar commercial paper, muito para tentar, primeiro, destravar o money market, e depois para tentar elevar o preço desses commercial papers, que havia caído muito por conta de toda a desconfiança, de toda a crise. Isso atrapalhava o financiamento de muitas empresas, e daí, por consequência, atrapalhava a economia como um todo, né? São empresas não conseguindo se financiar, aumento do desemprego e tudo mais. Então, desde que ele foi implementado, né, ele chega a um ponto de quase 400 bilhões de dólares também, e ele vai sendo gradativamente encerrado até 2010. Muitas dessas políticas, vocês vão ver, elas duram entre 2008 e 2010, mas algumas se estendem no tempo. E depois, na Europa, para países europeus, por conta da crise que teve lá na Europa, que é consequência, né, da crise de 2008, daí lá essas políticas não convencionais se estenderam por mais tempo. Um outro programa aqui é o TALF, que é empréstimos, esse sim de longo prazo. Então aqui o Fed ele empresta recursos com prazo de 3 a 5 anos para bancos, para que os bancos comprem derivativos, né? Seriam as ABS, que dá para entender também como se fossem CDOs que a gente viu lá na aula do subprime, sendo esses derivativos relacionados ao crédito ao consumidor e empréstimos para pequenas empresas. É uma operação um pouco mais complexa, né? Um pouco mais estruturada. Então, o Fed emprestou recursos para os bancos para que os bancos comprassem derivativos relacionados a esse tipo de crédito. É uma cadeia longa de causalidade, mas é também para tentar destravar esse mercado de derivativos em específico e fazer com que a rodinha dele voltasse a girar lá no money market. E por fim, o que ganhou o maior nome, né, que seria o quantitative easing, e daí aqui a escala muda, né? Nos outros estava em bilhões de dólares, aqui são trilhões de dólares. E aqui, de fato, é a compra de ativos em uma grande escala, uma escala nunca antes vista. Isso aqui alguns itens do balanço do Fed
Então aqui esse cinza aqui seria o total de ativos do Fed em trilhões, e o ativo do Banco Central dos Estados Unidos cresce muito. Ele cresce muito baseado no quê? Muito nas MBS, que é aquela que a gente estudou na aula do subprime, que dá origem, né, a toda a crise de 2008. Uma das origens, né, da crise de 2008. O Fed não tinha isso no seu balanço, e ele passa a comprar essas MBS e inflar o seu balanço com esses títulos, que muitos vieram de agências públicas, né, que tem um caráter público, como Fannie Mae, Freddie Mac, tudo mais, mas também adquiriu MBS privadas, e isso passou de 1 trilhão, 1 trilhão e meio, foi a quase 2 trilhões isso, e olha a extensão. Essa política não foi algo que acabou em 2010, ela se manteve ativa por um longo período de tempo, e depois o Fed até começou a reduzir um pouco isso do seu balanço, mas ele não conseguiu eliminar completamente essas MBS do seu balanço. Então aqui já dá para ver que essas políticas não convencionais, elas perduram ao longo do tempo, e a gente vai ver que elas até hoje elas ainda estão aí. Daí tem gente que levanta a questão, né? Dá para chamar ainda de política não convencional, porque se ela está aí há tanto tempo, ela está virando convencional, né? Lógico, é um fenômeno que para nós aqui no Brasil não acontece, mas lá fora ele é relevante. Então foi esse aqui o programa mais famoso de política monetária não convencional do Fed, pela escala, né? Ela foi na escala dos trilhões de dólares e não dos bilhões. E agora vamos dar uma olhadinha em outros bancos centrais. Daí, de novo, eu me apoio em documentos lá do BIS. Não estão tão atuais assim, mas dá para a gente estudar mesmo assim. Aqui seriam as taxas de juros de remuneração das reservas, né? Que em inglês fica Central Bank Deposit Rate. Aqui essa linhazinha fininha é o 0%. Então aqui temos remuneração de reservas em nível negativo. Então o Banco do Japão, cadê que cor que é? Ele está aqui, ele começou aqui, nem sei por que só tem esse período pequeno. Mas outros bancos, como o Banco Central Europeu, ele estava em 0 ali em 2014 e ele é reduzido para terreno negativo já depois, né? Bem depois da crise de 2008, mas é porque na Europa a crise ela se arrasta por mais tempo. Né? Daqui esse aqui é o da Suécia, né? Em roxo, que cai a menos 1,25%. Ele entrou muito no terreno negativo. Então, para todos esses bancos aqui, ó, Banco Central Europeu, Banco do Japão, Dinamarca, Suíça e Suécia, todos aqui com remuneração negativa das reservas, justamente para tentar empurrar os bancos a usarem as suas reservas, né? Mudar a sua composição de ativos. E aqui as policy interest rates, que daí seriam justamente as taxas de juros base, né? Que o Banco Central usa como base para a sua política monetária, que em geral são as políticas do interbancário. Aqui já está meio feio, né? O gráfico não ficou tão bonito. Então vemos que aqui de 2014 até 2018 muitos bancos centrais estão aí no terreno negativo, né? No positivo a gente tem desses os Estados Unidos em verde, que está em 2 e pouco por cento mais para esse período aqui, e o da Inglaterra, né? O Banco Central inglês abaixo de 1%, o resto está todo negativo. Daí de novo, Dinamarca, euro, Japão, Suécia, Suíça, todos esses ainda no terreno negativo. Eu dei uma atualizada recentemente nesses dados, mostrar aqui para vocês onde pegar no site do BIS. É chatinho de achar se for clicando, é muita coisa para ir clicando. Então já coloquei aqui com o link direto para quem quiser encontrar. Daí pode clicar aqui nesse Excel, que daí vai vir o Excel. Daí dá para... Esse Excel ele é gigantesco, ele tem vários países, tem taxa de juros mensal desde os anos 70, então tem que dar uma limpada para poder fazer um gráfico um pouco mais apresentável, né? Daí eu pensei só 4 bancos centrais aqui para a gente dar uma olhada, e só desde 2000, para a gente poder ver a escala que eram as taxas de juros e ver como foi a crise de 2008. Né? Então, os Estados Unidos, que é esse cinza, daí Reino Unido, né, o Banco Central inglês, aqui em laranja, daí a Suíça em azul e a zona do euro nesse amarelo. Então, antes da crise de 2008, diferentes taxas de juros, alguns estavam próximos dos 5%, alguns abaixo de 1%, mas todos eles têm essa queda brusca nas taxas de juros com a crise de 2008,
e daí com o tempo aqui a Suíça ela entra nesse terreno negativo, né? O Banco Central Europeu ele fica aqui no zero, os Estados Unidos fica levemente acima do zero por um tempo, ele volta a subir, que aqui quando eu falei o período em que a política monetária começa a voltar a ser convencional nos Estados Unidos, mas daí vem quem? Covid. Daí com a crise do Covid, essas taxas básicas de juros de lá, elas voltam a cair. E daí aqui, de novo, o estudo do Borio e Zabay, então a gente vê o balanço dos bancos centrais, né? A contrapartida contábil de tudo isso que os bancos centrais estavam fazendo. Então aqui temos para o Fed, para o Banco Central Europeu, para o Banco Central da Inglaterra e para o Banco Central do Japão. Aqui temos ativos, no próximo temos os passivos. Então nos ativos, o que a gente vê no Fed foi um grande aumento nas securities, né? nos títulos privados, no seu ativo. E aqui o ativo de todos eles estão medidos como do lado esquerdo como proporção do PIB, do direito em bilhões da moeda local. Né? Então, basicamente, o aumento no ativo dos Fed foi com essas compras desses títulos privados. Na zona do euro, houve também bastante empréstimo do Banco Central Europeu, além da compra desses títulos. No Banco Central da Inglaterra, são outros ativos, aqui não ficou especificado o que aconteceu. E no Banco do Japão também, tal qual o Fed. Do lado do passivo, o que aconteceu foi para basicamente todos, é um aumento aqui no azul, que são as reservas. Os bancos, ao receber esse grande volume de dinheiro, eles aumentaram as suas reservas. Eles não aplicaram esses ativos em outros tipos de ativo, né, em outras aplicações. Eles mantiveram as suas reservas paradas no Banco Central. Então, aqui a gente vê o ativo, né, uma grande expansão da liquidez nas economias, mas na prática essa liquidez ela ficou empossada para muitos países dentro das reservas bancárias. Né? Esse dinheiro ele não saiu, não circulou pela economia. E para encerrar, vou botar aqui alguns estudos econométricos. Eles estimam o impacto, né, dessas políticas não convencionais na economia, em PIB, inflação, e para alguns aí com desemprego. Então, só para resumir, para a gente não ficar parado lendo essa tabela. Para os Estados Unidos, o que se tem, se vocês olharem com calma aqui, tem resultados baixos para o PIB, afetou pouco o PIB, e para o Reino Unido alguns resultados mais altos, outros não, mas isso para o primeiro método que os autores desse estudo agruparam, que seriam aqueles estudos que usaram algum tipo de VAR, que são vetores autorregressivos. Daí tem outros dois modelos que seriam ou fazendo modelos DSGE, ou outros tipos de modelos, outras metodologias. Daí, para essas, os resultados para os Estados Unidos ficam mais variados, mas alguns mostram, por exemplo, o PIB cresceu só 0,13% por conta dessas políticas não convencionais. Para outros estudos dizem não, o PIB ele cresceu 3% por conta dessas políticas. Então, o efeito em si ele ainda é objeto de debate e de muita discussão, o que não é dúvida nenhuma é que isso mudou totalmente o modo como a política monetária é conduzida e também afeta o sistema financeiro porque aumenta a liquidez, muda o comportamento dos bancos porque eles ficam com muitas reservas acumuladas, muda o sistema financeiro porque preços de ativos que estavam caindo por conta da crise deixam de cair tanto ou às vezes até se recuperam. Esse aumento grande na liquidez, principalmente ali entre 2009 e 2010, se transforma em um fluxo muito grande de entrada de recursos em economias emergentes como a nossa, né, como aqui no Brasil. Então é uma grande entrada de dólares, aprecia a moeda, enfim, vários outros temas todos relacionados com isso. Então muda toda a dinâmica, né, do sistema financeiro, tanto nas economias onde esses programas foram adotados, quanto para a economia mundial. E o Brasil acaba sendo afetado com isso também, obviamente. Fica só a questão, né, o quanto que isso afetou de fato o PIB, tá? E inflação e desemprego, porque do lado financeiro a mudança ela é inequívoca, né? Os dados são muito claros. E isso aqui era o que? Eu tinha esquecido desses slides, que são as listas dos programas, né, de compras, estão na zona do euro. A primeira vez que eles anunciaram compras de títulos foi em 2009, e assim eles vão fazendo novos anúncios de novas rodadas de compras até 2016. Da Suécia, né, uma vez só em 2015, o da Inglaterra foi desde 2009 até 2016 também.
O Fed foi 2008 até 2012, anunciando essas grandes compras, né, de títulos. E bom, gente, era isso por hoje que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até lá.